Eu nunca pensei que um vídeo de 40 segundos da minha filha comissária destruiria tudo o que eu acreditava sobre minha própria família. Às 14 horas e 37 minutos, quando Marina me enviou aquelas imagens tremidas de dentro do avião, uma mentira de 3 dias desmoronou completamente. Antes de começarmos, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e me diga aqui nos comentários de onde você está nos assistindo neste momento. Meu nome é Fernanda, tenho 52 anos, moro em São Paulo e há 3 dias minha vida virou um pesadelo silencioso. Tudo começou na segunda-feira, quando meu irmão Carlos me ligou às 6 horas e 30 minutos da manhã, a voz embargada. Fernanda, nossa mãe está internada, UTI do Hospital São Marcos, pneumonia grave. Dona Antônia, 78 anos, sempre foi uma mulher de ferro. Viúva há 15 anos, criou 5 filhos praticamente sozinha. Nunca se queixava de nada, mas nas últimas semanas, Carlos havia assumido o papel de cuidador principal, visitando-a diariamente, levando-a aos médicos. Eu trabalhava muito como contadora. Minha filha Marina estava sempre viajando como comissária de bordo. E confesso, deixei Carlos tomar conta de tudo. As visitas estão suspensas por 48 horas. Ele continuou fungando. Risco de contágio. Só eu posso entrar, porque sou o responsável médico. Algo gelou no meu estômago. Quando mamãe havia feito Carlos responsável médico, ela sempre dizia que quem cuidava dos papéis era eu, mas a urgência da situação não deixou espaço para questionamentos. Preciso vê-la, insisti. Fernanda, você não entende. É protocolo hospitalar. Pneumonia bacteriana é grave na idade dela. Qualquer contato pode piorar o quadro. Carlos mandou uma foto do hospital por WhatsApp. Prédio branco, placa do São Marcos bem visível. Depois, um boletim médico fotografado. Paciente Antônia Ferreira Santos, 78 anos, internada em 18 de novembro. Quadro estável, mas reservado. Durante 3 dias, ele foi meu único canal de informação. Manhã e noite, mensagens. Mamãe está igual. Os médicos dizem que é questão de tempo. Ela perguntou por você, mas ainda não pode receber visitas. Minha filha Marina estava em escala internacional, Bangkok para Londres. Mandei mensagem contando sobre a avó, mas com o fuso horário, as respostas vinham desencontradas. Mãe, assim que voltar vou direto para o hospital. Diz para a avó que eu amo ela. O voo de volta é só quinta. Quarta-feira, Carlos apareceu em casa no final da tarde. Parecia abatido, mais magro. Trazia uma pasta de documentos. Fernanda, preciso te falar uma coisa delicada. Sentamos na sala. Ele abriu a pasta com cuidado excessivo, como quem manuseia explosivos. Mamãe pediu para eu organizar uns papéis, caso aconteça alguma coisa. Pausou. Tem umas questões de herança que ela quer resolver amanhã, quinta-feira. A assinatura tem que ser dela, presencialmente, no cartório. Como assim presencialmente? Ela não está internada? É uma procuração especial. O médico liberou 2 horas de saída hospitalar só para isso. É sobre a casa da avó Carmen, que mamãe herdou em 85. Tem um comprador interessado, mas precisa regularizar a documentação. A casa da avó Carmen. Eu me lembrava vagamente. Um sobradinho no interior de Minas, em Poços de Caldas. Mamãe nunca falava sobre aquilo. Dizia que era coisa velha, sem importância. Mas se havia um comprador... Quanto está valendo? Perguntei. Carlos desviou o olhar. Não muito, uns 300 mil. Mas mamãe quer dividir entre todos os filhos, igualmente. Só que precisa ser amanhã, porque o comprador tem prazo para fechar o financiamento. 300 mil divididos por 5 filhos. 60 mil para cada um. Não era uma fortuna, mas definitivamente não era pouco para nossa realidade de classe média. Por que a pressa? Insisti. Fernanda,
Você não entende. Mamãe está lúcida nos momentos de melhora, mas os médicos não sabem por quanto tempo. Se ela piorar e não conseguir assinar... Ele não terminou a frase. A lógica parecia impecável. Dolorosa, mas impecável. Combinamos que ele passaria para me buscar às 10 horas de quinta-feira. Íamos juntos ao cartório, depois ao hospital para eu finalmente ver mamãe. Só 2 visitantes por vez, ele repetiu, e máscaras o tempo todo. Quinta-feira, 14 horas e 30 minutos. Eu estava no escritório, tentando me concentrar nos relatórios financeiros de fim de mês, quando meu celular vibrou. Mensagem de Marina. Era um vídeo. A imagem tremida mostrava o interior de um avião. Vozes em inglês ao fundo. Som de turbinas. Marina segurava o celular com uma das mãos apontando para a primeira classe. A voz dela, chorosa, quase sussurrada. Mãe, mãe, eu não entendo. A avó está aqui. Ela está no meu voo. Meu sangue congelou. Como assim? Sussurrei para a tela, como se Marina pudesse me ouvir. O vídeo continuou. A câmera tremeu, focalizou uma poltrona à frente, uma senhora de cabelos brancos, usando um casaco bege que eu reconhecia perfeitamente. Dona Antônia. Mamãe, viva, acordada, olhando pela janela do avião. Ela não tem documentos, Marina continuava, a voz embargada. Disse que perdeu a bolsa e está confusa, falando de uma caixa que precisa buscar. Mãe, como ela pode estar aqui se está internada em São Paulo? O vídeo cortou. Minhas mãos tremiam tanto que derrubei o celular no chão. O barulho ecoou no escritório silencioso. 2 colegas olharam na minha direção, preocupadas. Fernanda, você está bem? Ficou branca. Não consegui responder. Peguei o celular, assisti o vídeo novamente. E mais uma vez. E mais uma. Mamãe, no avião, com Marina, viva, acordada, falando, não internada. Olhei o relógio. 14 horas e 37 minutos. Neste exato momento, Carlos deveria estar no cartório, esperando mamãe sair do hospital para assinar os documentos da herança. Mas mamãe estava a 10.000 metros de altitude, voando sobre o Atlântico. Minha primeira reação foi ligar para Carlos, direto para a caixa postal. Liguei novamente. Caixa postal. WhatsApp. Não entregue. Telefone desligado. Liguei para Marina, desesperada. Caixa postal também. É claro, ela estava trabalhando, em voo internacional, não podia atender. Levantei da cadeira tão bruscamente que a mesa tremeu. Papéis voaram. Minha chefe, doutora Carla, apareceu à porta. Fernanda, aconteceu alguma coisa? Preciso sair. Emergência familiar. Não esperei resposta. Peguei a bolsa e corri para o estacionamento. No carro, com as mãos ainda tremendo, liguei para o Hospital São Marcos. Boa tarde. Gostaria de informações sobre uma paciente internada. Antônia Ferreira Santos. Aguarde um momento. Música de espera. Meu coração batia tão forte que ouvia no ouvido. Senhora, não temos nenhuma paciente com esse nome internada no momento. Como assim? Ela está internada desde segunda-feira. UTI, pneumonia. Vou verificar novamente. Não, senhora. Temos uma Antônia Santos Silva internada no dia 18, mas ela tem 45 anos. E uma Maria Antônia Ferreira, mas ela recebeu alta ontem. Preciso falar com o médico responsável. Qual o nome do médico? Percebi que Carlos nunca havia mencionado o nome de um médico sequer. Não sei o nome. Sem o nome do médico ou o número do prontuário, não posso transferir a ligação, senhora. Desliguei. Minhas mãos suavam. O estacionamento do escritório estava quase vazio na hora do almoço. Eu estava sozinha com um vídeo impossível e uma mentira que começava a desmoronar. Peguei o celular novamente, assisti ao vídeo de Marina pela 5ª vez. Não era alucinação, era mamãe, no avião,
falando de uma caixa que ela precisava buscar em algum lugar longe de São Paulo, enquanto Carlos, neste exato momento, esperava uma assinatura que nunca viria. Dirigir até a casa de mamãe nunca havia parecido tão longo. Cada semáforo vermelho era uma tortura. Cada minuto que passava ampliava o buraco negro no meu estômago. Meu celular tocava insistentemente no banco do passageiro. Carlos tentando me ligar. Não atendi. Cheguei ao apartamento dela às 15h20. Um prédio simples de 3 andares no Tatuapé, onde mamãe morava há 20 anos. Subi os degraus de 2 em 2, as pernas tremendo. Usei minha chave sobressalente. O apartamento estava silencioso demais. Não é o silêncio de alguém que está no hospital há 3 dias. É o silêncio de alguém que partiu com pressa. A cama estava desarrumada, mas não do jeito de quem saiu correndo para uma emergência médica. O guarda-roupa estava aberto, algumas roupas espalhadas no chão. Na penteadeira faltava um estojo de joias pequeno, aquela caixinha de madeira onde mamãe guardava os brincos do dia a dia e o colar de pérolas que papai havia dado no casamento. Fui até a cozinha, nenhum sinal de refeição interrompida. Geladeira limpa, como se alguém tivesse tirado os perecíveis antes de viajar. No lixo, um bilhete amassado com a caligrafia de mamãe. Buscar caixa, depósito Poços, Rua das Azaleias, 447. Meu coração disparou. Poços de Caldas, a cidade onde ficava a casa da avó Carmen. Mamãe tinha ido buscar alguma coisa lá. Meu celular tocou novamente. Carlos, desta vez atendi. Fernanda, onde você está? Estou no cartório há 1 hora esperando vocês. A voz dele soava genuinamente desesperada. Ou ele era um ator excepcional, ou realmente não sabia que mamãe estava fora do país. Carlos, minha voz saiu mais controlada que eu esperava. Preciso te fazer uma pergunta muito simples. Onde exatamente você viu mamãe pela última vez? Silêncio do outro lado. Um silêncio longo demais para ser natural. Como assim onde eu vi? No hospital, óbvio. Ontem à noite, antes de sair. Que horas? Umas 8 da noite. Peguei meu celular, abri o aplicativo da companhia aérea onde Marina trabalhava. Consegui rastrear o voo dela. Londres, São Paulo, decolagem às 19h30. Horário local, chegada prevista em São Paulo às 8h30 desta manhã. Considerando o fuso horário, Marina havia decolado exatamente quando Carlos dizia ter visto mamãe no hospital. Carlos, que roupa mamãe estava usando ontem? Que pergunta é essa, Fernanda? Ela estava de camisola hospitalar. E antes de ser internada, que roupa ela usava quando chegou no hospital segunda-feira? Mais silêncio. Ele estava improvisando e eu sabia. Olha, eu não lembro de detalhes assim. Por que essas perguntas? Cadê você? O tabelião está esperando. Ela não está internada, Carlos. As palavras saíram da minha boca como balas. Diretas, certeiras. Como assim não está internada? Fernanda, você está louca. Eu acabei de sair do hospital. Liguei para o São Marcos. Eles não têm nenhuma Antônia Ferreira Santos internada. Nunca tiveram. O silêncio agora era ensurdecedor. Ouvi o barulho de carros, vozes ao fundo. Ele estava na rua, não no hospital. Deve ser erro do sistema deles. Ou você ligou para o lugar errado. Carlos, minha voz estava gélida agora. Mamãe está em um avião vindo de Londres para São Paulo. Minha filha está com ela. Foi como se eu tivesse detonado uma bomba atômica pelo telefone. O silêncio foi tão profundo que pensei que a ligação havia caído. Isso é impossível, ele murmurou finalmente. É impossível ou é inesperado? Não respondi à minha pergunta retórica. Desliguei. Ainda no apartamento de mamãe, liguei para minha irmã Patrícia, que morava em Campinas.
Paty, o Carlos te disse alguma coisa sobre mamãe estar internada? Oi, Fernanda. Disse sim, desde segunda. Pneumonia, né? Eu queria ir visitar, mas ele falou que não pode receber visitas ainda. Por quê? E a Luciana? Nossa irmã mais nova. Também sabe. Carlos criou até um grupo no WhatsApp para passar informações sobre o estado dela. Saúde da Mamãe, o nome do grupo. Um grupo do WhatsApp que eu não fazia parte, porque eu era a responsável pelos papéis, a filha que cuidaria da herança. Eu não podia estar no grupo de informações falsas sobre o estado de saúde de mamãe. Pat, preciso te contar uma coisa. Expliquei sobre o vídeo de Marina, sobre a ligação para o hospital, sobre o apartamento vazio. Patrícia ouviu em silêncio, interrompendo apenas com exclamações de incredulidade. Mas por que o Carlos faria isso? Ela perguntou por fim. 300 mil reais. Como assim? A casa da avó Carmen. Ele disse que tem um comprador, que mamãe quer vender e dividir a herança. Hoje. Precisava da assinatura dela hoje. Patrícia ficou em silêncio por alguns segundos. Ela era arquiteta, tinha um bom olho para imóveis. Fernanda, eu passei pela casa da avó Carmen uns 2 anos atrás. Estava visitando uma obra em Poços de Caldas e resolvi dar uma olhada. A casa está de pé, mas abandonada há anos. Não vale 300 mil de jeito nenhum. No máximo, 100, 150, se alguém reformar inteira. O segundo terremoto do dia. Se a casa não valia 300 mil, qual era o real objeto da transação que Carlos queria fazer hoje? Paty, você tem o telefone da imobiliária que cuida da casa? Não, mas posso descobrir. Você acha que... Acho que nossa mãe descobriu alguma coisa que o Carlos não queria que ela descobrisse. E foi para Poços resolver isso sozinha. Depois de desligar, fiquei parada na sala de mamãe, olhando as fotografias na estante. Casamento dos pais, formatura dos filhos, nascimento dos netos. Uma família normal, com problemas normais de dinheiro e relacionamento. Até hoje. Meu celular vibrou. Mensagem de Marina. Mãe, estou chegando no aeroporto. A avó está comigo. Ela está bem, mas confusa. Não quer ir para casa, diz que precisa ir para um depósito primeiro. O que está acontecendo? Olhei o relógio. 16 horas e 15 minutos. Se ela tinha pousado às 8 horas e 30 minutos e estava chegando agora, significava que tinham passado quase 8 horas no aeroporto. 8 horas resolvendo a situação de mamãe sem documentos, explicando para a Polícia Federal, para a Receita, para o pessoal da imigração como uma senhora de 78 anos tinha embarcado sem passaporte para um voo internacional. Liguei para Marina. Desta vez ela atendeu. Mãe, que loucura é essa? Marina, onde vocês estão? Saindo do aeroporto de Guarulhos. A avó conseguiu provar a identidade com a carteira de motorista que estava no bolso do casaco. Mas, mãe, ela não lembra de ter viajado. Diz que acordou no avião e não sabe como chegou lá. Ela está confusa? Não exatamente confusa, lúcida, mas focada numa coisa só. Fica repetindo que precisa buscar a caixa da verdade, antes que alguém mude os papéis. Não para de falar nisso. A caixa da verdade. Que verdade mamãe tinha escondido num depósito em Poços de Caldas? Marina, traz ela para minha casa. Não leva no apartamento dela ainda. Por quê? Como explicar para minha filha que seu tio possivelmente tinha tramado uma farsa elaborada para conseguir procuração sobre uma herança falsa? Depois eu explico. Só traz ela aqui, rápido. Enquanto esperava, liguei para Patrícia novamente. Consegui o telefone da imobiliária, ela disse, e descobri uma coisa interessante. A casa da avó Carmen não está à venda. Nunca esteve. A imobiliária cuida só da manutenção básica, por conta de um contrato antigo que mamãe fez em 2010. Contrato para quê? Para cuidar de um depósito no terreno dos fundos. A casa pode estar abandonada,
mas o depósito é visitado regularmente. Uma vez por mês, alguém vai lá verificar as condições de conservação. Alguém quem? Ah, isso eles não souberam me dizer. É confidencial. Só disseram que o contrato é pago até 2025 e está em dia. 2025. Este ano. O contrato do depósito vencia este ano e mamãe tinha viajado para Londres, de onde saíra com Marina, para depois ir buscar a Caixa da Verdade antes que alguém mudasse os papéis. Alguém que aparentemente precisava que ela assinasse uma procuração hoje, quinta-feira, para poder acessar alguma coisa que não era a venda da casa da avó Carmen, mas o que estava naquela caixa que valia mais que 300 mil reais e uma mentira elaborada de 3 dias. Marina chegou à minha casa às 17 horas e 30 minutos, dirigindo o carro de mamãe, um Corolla prata que ela mantinha impecável. Quando vi as duas descendo, meu coração se apertou. Mamãe parecia menor, mais frágil, mas seus olhos tinham uma determinação que eu não via há anos. Carregava uma pequena mala de viagem e uma bolsa transversal que apertava contra o corpo, como se carregasse diamantes. Fernanda! Ela me cumprimentou com um sorriso, como se não houvesse nada de anormal em aparecer na minha porta depois de 3 dias supostamente internada. Que bom te ver, filha. Preciso muito da sua ajuda. Marina me olhava por cima da cabeça de mamãe, fazendo gestos de não faço ideia do que está acontecendo. Entramos. Mamãe se sentou no sofá, ainda agarrada à bolsa. Mãe, comecei com cuidado. O Carlos disse que a senhora estava no hospital. Pneumonia grave. Ela franziu a testa, genuinamente confusa. Hospital? Que hospital? Eu estive em Londres, filha. Fui resolver um assunto muito importante. Pausou, os olhos se iluminando, como se lembrasse de algo crucial. Fernanda, você sabia que seu pai deixou uma caixa para você? Meu mundo parou. Papai havia morrido há 15 anos. Nunca havia mencionado caixa alguma. Como assim uma caixa? Uma caixa com documentos, muito importantes. Ele pediu para eu guardar até você completar 50 anos. Você completou 52 no ano passado, não completou? Marina e eu nos entreolhamos. Mamãe parecia perfeitamente lúcida, mas estava falando de coisas que não faziam sentido. Mamãe, que documentos são esses? Documentos sobre a joia. Que joia? Ela abriu a bolsa com cuidado reverente e tirou-me um pequeno estojo de veludo azul marinho. Quando abriu, eu quase desmaiei. Dentro havia um colar que jamais tinha visto antes. Não eram as pérolas simples que papai havia dado no casamento. Era uma peça antiga, requintada, com pedras que pareciam safiras e uma corrente de ouro branco que brilhava mesmo na luz artificial da minha sala. Meu Deus, Marina sussurrou. Vó, isso é... Era da bisavó de vocês, Dona Esperança, uma francesa que veio para o Brasil em 1890 e se casou com meu avô. Mamãe falou com a precisão de quem ensaia uma história há décadas. Esta peça vale mais de R$500 mil hoje em dia. R$500 mil. Mãe, eu nunca vi isso antes. Por que seu pai pediu para eu não mostrar até você estar preparada para a responsabilidade? E também porque... Ela hesitou, olhou para Marina, depois para mim. Também porque tem gente na família que mataria por isso. Não precisei perguntar quem era gente na família. O Carlos sabe dessa joia? Sabe? Ele viu uma vez por acaso, quando seu pai ainda era vivo. Desde então, vive me perguntando sobre heranças esquecidas e papéis antigos. Nos últimos meses, aumentou a pressão. Comecei a juntar as peças do quebra-cabeças. Carlos sabia da joia, mas não sabia onde ela estava guardada. Precisava de uma procuração de mamãe para acessar o depósito em Poços de Caldas. Inventou a história da internação para me afastar e criar urgência na assinatura dos documentos.
Mamãe, como a senhora foi para Londres? Ah, isso foi engenhoso da minha parte, ela disse com um sorriso travesso que me lembrou da mamãe de 20 anos atrás. Domingo de manhã, o Carlos veio aqui dizendo que tinha conseguido uma consulta de última hora com um especialista muito bom, que eu deveria levar meus documentos e ir com ele. E a senhora foi. Fui até o carro, mas quando ele parou no sinal da Paulista, desci e peguei um táxi para o aeroporto. Ela riu baixinho. Usei meu cartão de crédito para comprar uma passagem para Londres. Primeiro voo disponível. Marina arregalou os olhos. Vó, a senhora não pode simplesmente comprar passagem internacional e sair do país assim. Posso sim, querida. Sou uma cidadã livre. Levei passaporte, dinheiro e cartão. O que mais eu precisava? Mas por que Londres? Perguntei. Porque era de lá que vinha o voo da Marina. E porque eu precisava de alguém de confiança para me acompanhar até Poços de Caldas. Ela me olhou muito séria. Fernanda, eu estou com 78 anos, mas não sou idiota. Percebi que o Carlos estava armando alguma coisa. Domingo mesmo, quando ele saiu daqui, fui até Poços buscar a caixa. E conseguiu? Consegui. Está no depósito do aeroporto de Londres. Paguei para guardar lá até eu voltar com reforços. Ela sorriu para Marina. Não imaginei que meu reforço seria minha neta comissária. Marina balançou a cabeça incrédula. Vó, quando a senhora apareceu no embarque, quase tive um infarto. Pensei que fosse alucinação. E você foi maravilhosa, querida. Me ajudou com toda a papelada, conversou com o pessoal da companhia aérea. Sem você, eu não teria conseguido voltar. Peguei meu celular. Eram 18 horas e 15 minutos. Carlos havia parado de me ligar, mas continuava mandando mensagens no WhatsApp. Fernanda, preciso falar com você urgentemente. Aconteceu uma coisa estranha no hospital. A mamãe sumiu do quarto. Mostrei as mensagens para a mamãe. Ela leu com atenção e suspirou. Coitado do Carlos. Ele sempre foi o mais ansioso de vocês, mas desta vez passou dos limites. Mamãe, que documentos estão nessa caixa que é tão importante assim? O testamento original do seu bisavô, o registro de compra da joia e... Ela fez uma pausa dramática. As escrituras de 3 propriedades em Minas Gerais que nem eu sabia que existiam. 3 propriedades. A história estava ficando maior a cada revelação. Seu pai descobriu isso poucos meses antes de morrer. Ele estava organizando os papéis da família para fazer o testamento dele e encontrou documentos que meu pai tinha deixado numa caixa velha. Descobrimos que meu avô não tinha deixado só a casa da avó Carmen. Tinha deixado outras propriedades também. Que tipo de propriedades? Uma fazenda pequena, um lote urbano no centro de Poços de Caldas e uma casa em Campos do Jordão. Ela pausou. Juntas devem valer uns 2 milhões de reais hoje em dia. 2 milhões de reais. Mais meio milhão da joia. 2 milhões e meio no total. Dividido por 5 filhos, seriam 500 mil reais para cada um. Mas se Carlos conseguisse a procuração, poderia acessar tudo sozinho antes que alguém descobrisse. Por que papai não contou isso para todos nós? Porque ele queria ter certeza de que os documentos eram legítimos. E porque... Ela olhou para o chão. Porque ele sabia que isso causaria briga na família. 2 pessoas já tinham demonstrado interesse demais em heranças esquecidas. Carlos e quem mais? Seu irmão Roberto. Roberto, o irmão mais velho, que morava no Rio de Janeiro e quase não falava conosco há anos por causa de uma discussão sobre dinheiro. Eles sabem um do outro? Não sei, mas nos últimos meses, os 2 começaram a fazer as mesmas perguntas. Sobre papéis antigos, sobre propriedades da família, sobre coisas que o papai pode ter deixado. Marina, que havia ficado em silêncio ouvindo toda a conversa, finalmente falou. Vó, se a senhora sabia que eles estavam atrás disso,
Por que não contou logo a verdade? Porque eu queria ter certeza de que vocês 3 meninas. Ela olhou para mim e depois imaginou Patrícia e Luciana. Estavam preparadas para lidar com essa quantia de dinheiro sem que destruísse nossa família. E agora, Spoila, a senhora tem certeza? Mamãe me olhou nos olhos com uma intensidade que me arrepiou. Agora eu tenho certeza de que se eu não fizer alguma coisa, o Carlos vai destruir nossa família de qualquer jeito. Meu celular tocou. Carlos novamente. Desta vez, atendi. Fernanda, graças a Deus. Escuta, aconteceu uma coisa muito estranha. Carlos, interrompi. Estou aqui com a mamãe. Silêncio total do outro lado. Como assim com a mamãe? Ela chegou agora do aeroporto. Veio de Londres. Isso é impossível. Ela estava internada. Eu vi ela ontem. Não, Carlos, você não viu. Ela viajou domingo e voltou hoje, com a Marina. O silêncio se estendeu tanto que pensei que ele tinha desligado. Carlos, eu preciso ir aí. Precisamos conversar. Precisa mesmo. Tem muita coisa para esclarecer. Mas desliguei e olhei para a mamãe, que me observava com um sorriso triste. Ele vai vir aqui? Vai. Então é melhor a gente se preparar para uma conversa muito difícil. Carlos chegou às 19h20, dirigindo como se perseguisse alguém. Ouvi o barulho do carro freando bruscamente na frente de casa, a porta batendo com força. Seus passos apressados na calçada denunciavam o desespero. Quando abri a porta, quase não o reconheci. O Carlos, sempre arrumado, de camisa social passada e sapatos brilhando, estava com a roupa amarrotada, cabelo despenteado, olheiras profundas. Parecia que havia envelhecido 10 anos em 3 dias. Onde ela está? Foi a primeira coisa que disse, sem nem cumprimentar. Na sala, com a Marina. Ele passou por mim como um furacão. Parou na porta da sala e ficou imóvel, olhando mamãe sentada no sofá, perfeitamente viva, perfeitamente lúcida, segurando uma xícara de chá como se nada tivesse acontecido. Mãe, a voz dele saiu rouca, quase sussurrada. Oi, Carlos. Mamãe falou no tom que usava quando éramos crianças e fazíamos alguma travessura. Calmo, mas carregado de decepção. Senta aí, precisamos conversar. Ele se sentou na poltrona em frente ao sofá, as mãos tremendo visivelmente. Marina estava no canto da sala, observando tudo com os olhos arregalados, como quem assiste a um filme de suspense e não quer perder nenhum detalhe. Mãe, eu não entendo o que aconteceu. Você estava no hospital. Carlos, mamãe o interrompeu com firmeza. Você mentiu para sua irmã. Mentiu para suas outras irmãs. Criou uma história elaborada sobre minha internação para conseguir que eu assinasse uma procuração. Eu não... Ele começou, mas parou no meio da frase. Os ombros descaíram. Como você descobriu? Descobri no domingo, quando você veio aqui me buscar para essa consulta médica. Você esqueceu sua pasta no meu carro quando parou no sinal. Eu vi os documentos, Carlos. Meu estômago embrulhou. Que documentos? Que documentos? Perguntei. Mamãe se levantou, foi até a cozinha e voltou com uma pasta que eu não tinha visto antes. Abriu em cima da mesa de centro. Procuração geral, dando poderes ao Carlos para vender propriedades em meu nome. Contrato de venda da casa da avó Carmen por valor muito abaixo do mercado. E... Ela tirou um documento que me fez o sangue gelar. Autorização para a abertura de cofre bancário em meu nome, numa agência de Poços de Caldas. Carlos estava pálido como um papel. Mãe, eu posso explicar. Pode explicar como você sabia da existência de um cofre bancário que nem eu sabia que existia? A voz de mamãe estava ficando mais dura. Pode explicar como você conseguiu informações sobre propriedades que nem eu tinha acesso? Silêncio. Carlos olhava para o chão como um menino pego roubando doce. Roberto, ele murmurou finalmente. O que tem o Roberto?
Ele me ligou há uns 3 meses. Disse que tinha contratado um detetive particular para investigar heranças não reclamadas da família. Descobriu sobre as propriedades, sobre o cofre, sobre outras coisas. Que outras coisas? Marina perguntou. Carlos olhou para ela, depois para mim, depois para a mamãe. Estava claramente calculando quanto da verdade podia contar sem se incriminar mais ainda. Sobre a joia, disse finalmente. Mamãe suspirou fundo. E vocês dois bolaram esse plano para acessar tudo sem me consultar. Não foi assim. Carlos se exaltou pela primeira vez. Não foi um plano. Roberto descobriu que o cofre tinha uma data de vencimento. Se não fosse renovado até o final deste ano, o conteúdo seria leiloado pelo banco. Que data de vencimento? Perguntei. Dezembro de 2025. O pagamento do cofre está atrasado há 2 anos, mãe. Se não renovar até dezembro, perde tudo que está lá dentro. Mamãe ficou em silêncio por alguns segundos, processando a informação. E você achou que a solução era me enganar? Mãe, a senhora nunca quis falar sobre heranças. Toda vez que alguém perguntava sobre propriedades da família, a senhora mudava de assunto. Como é que eu ia saber que a senhora sabia de tudo? Porque você podia ter perguntado diretamente. Perguntado o quê? Mãe, a senhora tem uma joia de R$500 mil escondida num cofre em Poços de Caldas? A senhora ia achar que eu estava louco. Ele não estava errado. Era exatamente isso que eu teria achado se alguém me contasse essa história uma semana atrás. Carlos, mamãe falou mais calmamente. Quanto o Roberto disse que vocês iam ganhar com isso? Ganhar? Mãe, não era questão de ganhar, era questão de não perder. Se não fizéssemos nada, tudo seria leiloado. Responde a pergunta. Quanto vocês iam ganhar? Carlos suspirou fundo, a derrota estampada no rosto. Roberto disse que podíamos ficar com 40% do valor total, como taxa de administração pela complexidade da operação. 40% de R$2,5 milhões. R$1 milhão. R$1 milhão, disse em voz alta. Vocês iam embolsar R$1 milhão. Dividido por 2. Carlos se defendeu, como se isso tornasse tudo menos grave. Marina balançou a cabeça, incrédula. Tio, o senhor inventou que a avó estava morrendo no hospital para roubar ela. Não era roubo. Carlos explodiu. Era administração de patrimônio. Se a gente não fizesse nada, tudo seria perdido mesmo. E quem disse que seria perdido? Mamãe perguntou com calma perigosa. O Roberto, o detetive que ele contratou descobriu que... Carlos. A voz de mamãe cortou o ar como uma lâmina. Eu renovei o cofre na semana passada, quando fui buscar a caixa no domingo. O silêncio que se seguiu foi tão profundo que dava para ouvir o relógio da cozinha fazendo tic-tac. Como assim renovei? Carlos murmurou. Eu disse, renovei o cofre, paguei as taxas atrasadas, retirei os documentos mais importantes. A joia eu já tinha comigo há meses. Carlos parecia ter levado um soco no estômago. Então nunca houve risco de perder nada? Nunca. O Roberto mentiu para você, assim como você mentiu para suas irmãs. Mas por que o Roberto? Carlos parou no meio da pergunta, a compreensão surgindo em seus olhos como um nascer do sol terrível. Por que o Roberto inventaria uma história sobre cofre vencido? Mamãe completou a pergunta. Para ter você como parceiro numa fraude, sem ter que dividir com você de verdade. Como assim? Peguei meu celular e mostrei para Carlos uma pesquisa que havia feito enquanto esperávamos ele chegar. Detetive Marcos Santana Investigações. Endereço: Rua das Laranjeiras, 450, Rio de Janeiro. Proprietário: Roberto Ferreira Santos. Carlos leu a tela 3 vezes antes de entender. O detetive é o Roberto? Roberto abriu uma empresa de detetive particular no nome dele. Então ele te ligou fingindo que havia contratado um detetive
que havia descoberto heranças não reclamadas. Na verdade, ele mesmo fez toda uma investigação e inventou a história do cofre vencido. Mas por quê? Para te usar como testa de ferro, Marina respondeu. Se desse certo, ele ficaria com a parte dele sem sujar as mãos. Se desse errado, quem seria preso por falsificação e estelionato seria você, não ele. Carlos ficou em silêncio por longos minutos, a realidade da situação se assentando em sua mente como poeira após uma explosão. Roberto me enganou, murmurou finalmente. E você nos enganou, mamãe respondeu. A diferença é que Roberto é esperto e você é só ganancioso. As palavras de mamãe cortaram o ar como chicotada. Carlos se encolheu na poltrona. Mãe, eu sinto muito. Eu nunca quis magoar ninguém. Só queria resolver a situação. Resolver para quem, Carlos? Para mim, que não sabia que precisava de ajuda? Ou para você, que queria R$500.000 sem trabalhar? Ele não respondeu. Não havia resposta possível. Mamãe se levantou, guardou os documentos na pasta e me olhou. Fernanda, amanhã de manhã vamos ao cartório. Vou fazer um testamento novo, bem detalhado, com tudo especificado. Quem herda o que, quando e como. E o Roberto? Perguntei. O Roberto vai descobrir amanhã que eu sei de tudo e que se ele tentar qualquer coisa parecida de novo, vou processar ele por tentativa de estelionato. Carlos levantou a cabeça. Mãe, pelo amor de Deus, não envolva a polícia. Roberto tem família, filhos pequenos. Roberto deveria ter pensado nisso antes de montar uma empresa fantasma para me roubar. Mamãe pegou a bolsa. Marina, você me leva em casa? Claro, vó. Na porta, mamãe se virou para Carlos uma última vez. Carlos, você sempre foi meu filho mais inseguro, sempre com medo de não conseguir dinheiro suficiente, sempre preocupado com o futuro. Mas hoje, você me decepcionou profundamente. Ela fez uma pausa. Não porque tentou pegar o dinheiro, mas porque mentiu para suas irmãs e fez elas sofrerem pensando que eu estava morrendo. Carlos começou a chorar. Como é que eu vou explicar para a Patrícia e a Luciana? Você vai ligar para elas agora à noite e contar a verdade, toda a verdade, e depois vai decidir se quer continuar sendo parte desta família ou se prefere seguir os conselhos do Roberto. Ela saiu sem olhar para trás. Carlos ficou na minha sala por mais 1 hora, chorando e repetindo desculpas que ninguém mais estava lá para ouvir. Na manhã seguinte, sexta-feira, mamãe chegou à minha casa às 8 horas em ponto. Estava diferente. Vestia um tailleur azul marinho que eu não via há anos, sapatos de salto baixo, cabelo penteado no salão. Parecia uma executiva indo para uma reunião decisiva de negócios. Bom dia, filha. Pronta para resolver isso de vez? Tomamos café juntas enquanto Marina dormia. Ela havia trabalhado a noite inteira e merecido o descanso. Mamãe estava estranhamente calma, quase serena, como alguém que finalmente havia tomado uma decisão difícil e se sentia aliviada. Mãe, a senhora tem certeza de que quer fazer isso hoje? Fernanda, estou com 78 anos. Não tenho mais tempo para deixar problemas sem resolver. Às 9h30 chegamos ao cartório. Mamãe havia agendado horário para fazer um testamento completo e uma procuração revogando todas as procurações anteriores. Mas quando estacionamos, vimos algo que não esperávamos. O carro de Roberto estava na rua. Ele está aqui, murmurei. Eu estava esperando que estivesse. Mamãe respondeu, ajeitando a bolsa no ombro. Entramos no cartório. Roberto estava sentado na sala de espera, folheando uma revista, como se fosse o dono do lugar. Quando nos viu, levantou com um sorriso que tentava parecer natural, mas estava claramente forçado. Mamãe, que coincidência encontrar a senhora aqui. Mamãe não respondeu ao cumprimento.
foi direto ao balcão. Antônia Ferreira Santos, tem horário às 10 horas. A funcionária conferiu a agenda. Perfeito, dona Antônia. É para testamento e procuração, correto? Isso mesmo. Roberto se aproximou, o sorriso ficando mais tenso. Mamãe, posso saber o que está fazendo aqui? Posso saber o que você está fazendo aqui, Roberto? Eu vim resolver umas questões de documentação, heranças antigas da família. Que heranças? A voz de mamãe era gelo puro. Roberto olhou ao redor, notando que outras pessoas no cartório estavam começando a prestar atenção na conversa. Baixou a voz. Mamãe, podemos conversar em particular? Não. O que você tem para falar, pode falar na frente da Fernanda. Ele hesitou, claramente desconfortável. Então, como se tomasse uma decisão desesperada, puxou uma pasta de dentro da jaqueta. Mamãe, eu trouxe uns documentos que a senhora precisa assinar. É sobre aquelas propriedades em Minas. Se não regularizarmos hoje, vamos perder tudo. Mamãe abriu a pasta, examinou os papéis com atenção exagerada, como se fosse a primeira vez que via aqueles documentos. Depois, me entregou. Fernanda, você entende mais de papéis que eu. O que acha disso? Li rapidamente. Era uma versão mais sofisticada dos mesmos documentos que Carlos havia preparado. Procuração geral, autorização de venda, transferência de poderes. A diferença era que, desta vez, Roberto havia se colocado como único procurador. Mãe, estes documentos dão poder total ao Roberto sobre todas as propriedades da família. Ele pode vender tudo sem consultar mais ninguém. Interessante, mamãe comentou, devolvendo a pasta para Roberto. E onde está o Carlos nessa história? Roberto ficou vermelho. O Carlos? Não entendi. Roberto, seu irmão me procurou há 3 dias com documentos quase idênticos a estes. Disse que vocês dois estavam trabalhando juntos. A expressão no rosto de Roberto mudou de constrangimento para pânico em questão de segundos. Mamãe, eu posso explicar. Pode explicar como você inventou uma empresa de detetive para enganar seu próprio irmão? O silêncio que se seguiu foi interrompido apenas pelo barulho da impressora do cartório e conversas baixas de outros clientes. Como a senhora descobriu? Roberto murmurou. Descobri porque você subestimou sua mãe, assim como seu irmão subestimou. Mamãe tirou o celular da bolsa. Fernanda, liga para o Carlos. Diz que ele vem aqui agora. Mãe, para quê? Porque se vamos resolver isso, vamos resolver de uma vez, com toda a verdade na mesa. Liguei para Carlos. Ele atendeu no primeiro toque, como se estivesse esperando minha ligação. Fernanda, Carlos precisa vir ao cartório da Rua Augusta. Agora. Por quê? Aconteceu alguma coisa? O Roberto está aqui. Silêncio. Então, chego em 10 minutos. Esperamos em silêncio tenso. Roberto tentou sair 2 vezes, mas mamãe literalmente se posicionou entre ele e a porta. Você não vai sair daqui antes de resolver essa confusão. Quando Carlos chegou, a cena estava montada como um tribunal. Mamãe sentada no centro, eu de um lado, Roberto do outro. Carlos entrou, viu Roberto e parou como se tivesse levado um choque. O que ele está fazendo aqui? A mesma pergunta que eu fiz. Mamãe respondeu. Roberto, conta para o Carlos sobre sua empresa de detetive. Roberto começou a suar visivelmente. Olhou para Carlos, depois para a mamãe, depois para mim. Estava encurralado e sabia disso. Eu posso explicar. Explica, Carlos disse, a voz carregada de uma raiva que eu nunca tinha visto nele. Eu criei a empresa para investigar heranças da família. É uma coisa legítima. Legítima, Carlos explodiu. Você me ligou fingindo que tinha contratado um detetive. Você me enganou. Eu não enganei ninguém, só usei um método diferente para conseguir informações. Método diferente? Mamãe se levantou. Roberto,
Você mentiu para seu irmão sobre a existência de um prazo de vencimento do cofre. Disse que eu perderia tudo se não assinasse procuração até hoje. Fez ele inventar uma história sobre minha internação para conseguir minha assinatura. Eu não mandei ele inventar isso. Não precisou mandar. Você criou a pressão. Ele criou a mentira. A funcionária do cartório se aproximou, claramente desconfortável com a situação. Desculpem, mas precisamos manter o ambiente do cartório silencioso. Se quiserem continuar a conversa, não precisa, mamãe disse com firmeza. Já terminamos. Ela se virou para os 2 filhos. Roberto, Carlos, vocês têm uma escolha para fazer, aqui e agora. Que escolha? Roberto perguntou. Vocês podem continuar tentando me enganar e disputar entre si quem vai conseguir roubar mais dinheiro da família. Ou podem aceitar que eu vou dividir a herança igualmente entre os 5 filhos, como sempre foi minha intenção. Igualmente? Carlos murmurou. Igualmente, 5 partes iguais. As propriedades serão vendidas e o dinheiro dividido. A joia será avaliada e vocês decidem se querem vendê-la ou se uma de vocês quer ficar com ela pagando aos outros a parte correspondente. Roberto e Carlos se entreolharam. Pela primeira vez em dias, vi algo parecido com vergonha nos olhos dos 2. Mãe, Roberto disse baixinho. Quanto seria para cada um? Uns 500 mil reais, mais ou menos. Era exatamente o que ele ganharia se o plano tivesse dado certo, só que sem a culpa, sem as mentiras, sem destruir a família. E se a gente aceitar isso? Carlos perguntou. A senhora esquece o que aconteceu? Mamãe olhou para ele com uma expressão que misturava amor e decepção. Carlos, eu não vou esquecer, mas posso perdoar. Se vocês prometerem que nunca mais vão mentir para suas irmãs, se vocês pedirem desculpas para elas. E para você? Roberto perguntou. Para mim, vocês vão prometer que vão agir como homens adultos responsáveis, não como crianças brigando por brinquedo. Os 2 ficaram em silêncio por um longo momento. Então Roberto falou. Mãe, eu aceito. E eu peço desculpas. Carlos assentiu. Eu também aceito e também peço desculpas. Mamãe suspirou fundo, como se finalmente pudesse soltar o ar que estava prendendo há dias. Então vamos fazer esse testamento, e depois vocês vão ligar para suas irmãs e contar toda a verdade. A funcionária, que havia presenciado toda a cena, sorriu discretamente. É um prazer trabalhar com famílias que resolvem os problemas conversando, ela comentou. Vamos à sala do tabelião? Enquanto caminhávamos para a sala, Roberto se aproximou de mim. Fernanda, obrigado. Pelo quê? Por não ter chamado a polícia. Olhei para ele, depois para Carlos, depois para a mamãe caminhando à nossa frente com a dignidade de uma rainha. Eu não tinha esse poder, Roberto. Quem teve esse poder o tempo todo foi ela. O testamento foi assinado às 11h30. Mamãe, com sua letra firme e cuidadosa, colocou no papel tudo o que havia prometido. Divisão igualitária entre os 5 filhos, especificação clara de cada propriedade, instruções detalhadas sobre a joia. Roberto e Carlos assinaram como testemunhas, um gesto simbólico que selou o acordo de paz. Saindo do cartório, mamãe sugeriu que fôssemos almoçar juntos. Uma refeição em família, como ela disse. Fomos a um restaurante próximo, daqueles simples mas aconchegantes que ela sempre preferia. Durante o almoço, a tensão foi se dissolvendo lentamente. Roberto contou como havia começado a investigar heranças da família. Inicialmente por curiosidade legítima, depois por necessidade financeira. Seu negócio de engenharia estava passando por dificuldades, e a ideia de encontrar propriedades esquecidas havia se tornado uma obsessão. Carlos, por sua vez, admitiu que havia se deixado levar pela ganância e pela insegurança financeira. Sempre tive medo de não conseguir sustentar minha família adequadamente, explicou.
Quando Roberto me falou sobre as heranças, pareceu a solução para todos os meus problemas. O problema de vocês, mamãe disse, cortando o peixe com precisão cirúrgica, não é dinheiro, é comunicação. Se tivessem conversado comigo há 6 meses, teriam descoberto que eu já estava cuidando de tudo. Por que a senhora nunca falou sobre essas propriedades? Roberto perguntou. Porque seu pai me pediu para esperar até vocês estarem mais maduros. Ele tinha medo de que o dinheiro causasse brigas na família. Ela olhou significativamente para os dois. Parece que ele estava certo. Após o almoço, fomos todos para a casa de mamãe. Era a hora das ligações mais difíceis. Patrícia, Luciana e Marina precisavam saber de tudo. Patrícia foi a primeira. Mamãe colocou o telefone no viva voz e, com Roberto e Carlos ao lado, contou toda a história. Houve momentos de silêncio chocado, exclamações de incredulidade e, por fim, uma risada meio histérica. Espera aí, Patrícia disse. Vocês estão me dizendo que a mamãe fingiu estar internada para pegar o Carlos, tentando roubar dela. Viajou para Londres para buscar Marina como reforço e ainda por cima descobriu que somos herdeiras de 2 milhões de reais? Eu não fingi estar internada. Mamãe corrigiu. Carlos inventou que eu estava internada. Mamãe, com todo respeito, a senhora é uma mulher terrível quando quer. Patrícia riu. Eu estou impressionada e orgulhosa ao mesmo tempo. Luciana, a mais nova, reagiu de forma diferente. Ficou quieta durante quase toda esta explicação, fazendo apenas algumas perguntas práticas sobre datas e valores. No final, pediu para falar com Carlos e Roberto separadamente. Vocês dois me decepcionaram muito, disse ela, a voz trêmula. Não pelo dinheiro, mas pela mentira. Eu passei 3 noites sem dormir, achando que a mamãe estava morrendo. Foi Carlos quem começou a chorar primeiro. Luciana, eu sinto muito. Eu não pensei em como vocês iriam se sentir. Pois deveria ter pensado, ela respondeu. Somos uma família. Família não mente sobre morte para conseguir dinheiro. Roberto também pediu desculpas, a voz embargada. Luciana, eu sei que não tenho desculpa. Fui egoísta e covarde. Vocês foram, ela confirmou. Mas são meus irmãos e eu amo vocês. Então vamos todos aprender com isso e nunca mais repetir. Marina, que havia acordado no meio das ligações, ouviu tudo com expressão de quem assiste a uma novela. No final, balançou a cabeça. Vó, a senhora é incrível. Organizar uma operação dessas aos 78 anos, a senhora devia trabalhar para a CIA. Não precisei trabalhar para a CIA, mamãe sorriu. Criei 5 filhos. É um treinamento muito melhor. Às 16 horas, tínhamos resolvido as questões familiares. Roberto e Carlos haviam se comprometido a ligar para as irmãs individualmente para conversas mais longas e pedidos de desculpa mais detalhados. Mamãe havia explicado os próximos passos: avaliação profissional das propriedades, venda organizada, divisão do dinheiro. E quanto tempo isso vai demorar? Roberto perguntou. Uns 6 meses, talvez 1 ano. Essas coisas não se resolvem da noite para o dia. Mãe, Carlos disse hesitante. Sobre minha situação financeira atual, Carlos, mamãe o interrompeu. Se você está com dificuldades, me fala diretamente. Não inventa história sobre hospital e procuração. Somos família. Podemos conversar sobre dinheiro sem precisar roubar uns dos outros. Ele assentiu, envergonhado. Eu preciso de uns 30 mil emprestado, para quitar algumas dívidas antes que virem problema maior. Você tem como pagar de volta em quanto tempo? 6 meses, com juros. Não quero juros. Quero sua palavra de que não vai mais mentir para suas irmãs. Tem minha palavra. Mamãe foi até o quarto, voltou com um talão de cheques e escreveu um cheque de 30 mil reais. Este é um empréstimo, não uma antecipação da herança. Você vai pagar de volta, mesmo que seja em parcelas pequenas.
Carlos segurou o cheque como se fosse um objeto sagrado. Obrigado, mãe, e obrigado por não ter me entregado para a polícia. Carlos, você é meu filho. Eu posso ficar decepcionada, posso ficar brava, mas não vou destruir sua vida por causa de um erro. Roberto, que havia observado toda a cena em silêncio, finalmente falou: Mãe, eu também preciso pedir uma coisa. O quê? Preciso fechar minha empresa de detetive. Não quero mais trabalhar com investigações. Me traz tentações que eu não sei controlar. E vai fazer o quê? Voltar para a engenharia, trabalhar honestamente, mesmo que ganhe menos. Mamãe assentiu, aprovando. É uma decisão sábia. Às 18 horas, Roberto e Carlos foram embora. Roberto para o Rio de Janeiro, Carlos para casa, onde teria uma conversa difícil com a esposa sobre tudo o que havia acontecido. Fiquei sozinha com mamãe e Marina na sala, os três em silêncio, processando tudo o que havia acontecido nos últimos dias. Mãe, disse finalmente, a senhora sabia o tempo todo que eles iam tentar alguma coisa assim? Não sabia o como, mas sabia o que. Nos últimos meses, as perguntas dos dois foram ficando muito específicas, muito direcionadas. Era questão de tempo. Por que não contou para mim antes? Mamãe me olhou com carinho. Porque você é minha filha mais responsável, Fernanda. Se eu tivesse contado, você teria tentado resolver a situação conversando com eles. E eles teriam mudado de estratégia, ficado mais cuidadosos. A senhora queria pegá-los em flagrante? Eu queria ter certeza de que eles realmente iam tentar me enganar antes de tomar medidas drásticas. Agora eu sei do que cada um é capaz. Marina, que havia ficado quieta até então, finalmente falou. Vó, posso fazer uma pergunta? Claro, querida. A senhora não teve medo de viajar sozinha, de confrontar eles, de arriscar perder o dinheiro se a coisa saísse errada? Mamãe sorriu, aquele sorriso que eu lembrava da minha infância, quando ela resolvia problemas que pareciam impossíveis. Marina, quando você chega aos 78 anos, descobre que não tem mais tempo para ter medo de fazer o que é certo. O que eu tinha medo era de morrer deixando vocês brigando por dinheiro que nem sabiam que existia. Foi nesse momento que entendi que nos últimos 4 dias não havia assistido apenas ao desenrolar de uma tentativa de fraude. Havia assistido a uma mãe protegendo sua família da única maneira que sabia, com inteligência, coragem e amor incondicional. 6 meses depois, estou aqui na varanda da casa nova de mamãe. Sim, ela decidiu se mudar para um lugar menor e mais confortável em Campos do Jordão, perto de uma das propriedades que herdamos. Observando Marina brincar com meus netos no jardim. É sábado de manhã e toda a China família está reunida para o que chamamos de reunião mensal de transparência. Foi ideia de Patrícia. Se vamos ser sócios nessa herança, ela disse na primeira reunião, vamos agir como sócios de verdade, com prestação de contas, decisões em grupo e nada de surpresas. A venda das propriedades foi concluída na semana passada. No total, arrecadamos R$2.300.000, um pouco menos do que mamãe havia estimado, mas ainda assim uma quantia que mudou a vida de todos nós. Dividido por 5, deu 460 mil para cada filho. Roberto usou a parte dele para quitar as dívidas da empresa e recomeçar, desta vez como sócio de uma construtora em Belo Horizonte. Ele se mudou para lá com a família e tem visitado mamãe uma vez por mês, sempre trazendo relatórios detalhados de seus negócios. Transparência total, como ele diz. A relação dele com mamãe melhorou muito. A confiança está sendo reconstruída tijolo por tijolo. Carlos quitou as dívidas, pagou o empréstimo para mamãe e usou o restante para fazer uma reforma completa na casa e investir numa conta poupança para os filhos. Ele continua no mesmo emprego, mas agora dorme tranquilo à noite.
Dinheiro na conta dá uma paz de espírito que eu não tinha há anos, confessou na última reunião. Patrícia e Luciana, as mais sensatas de nós, investiram a maior parte em fundos imobiliários e poupança. Patrícia usou uma parte para expandir seu escritório de arquitetura e Luciana realizou o sonho de fazer uma especialização em psicologia infantil. Eu usei minha parte para quitar o apartamento e fazer uma reserva de emergência que me permite trabalhar meio período. Pela primeira vez em 20 anos, tenho tempo para ler livros, fazer caminhadas e visitar mamãe sem pressa. A joia, a famosa joia, foi avaliada em R$680 mil. Decidimos, em votação unânime, mantê-la na família. Marina foi escolhida para ser a guardiã dela, já que viaja o mundo todo e pode mantê-la em segurança. Um dia, quando ela tiver filhos, a joia passará para a próxima geração. Pagamos a Marina R$136 mil, a parte dela dividida pelos outros 4, para compensar o fato dela estar cuidando da joia da família. Mas a mudança mais importante não foi financeira, foi na maneira como nos comunicamos. Roberto liga para a mamãe toda semana. Carlos vem jantar em casa todo domingo. Patrícia criou um grupo no WhatsApp onde compartilhamos não apenas informações sobre a herança, mas também notícias do dia a dia, fotos dos netos, conquistas profissionais. E mamãe? Mamãe se tornou uma espécie de lenda na família. A avó que foi mais esperta que 2 filhos adultos. Como Marina costuma dizer, ela ainda usa a Simacasa em Campos do Jordão como base, mas continua viajando. No mês passado, foi para a Europa com um grupo de amigas da terceira idade. Agora que resolvi os problemas da família, ela disse antes de embarcar, posso me preocupar com os meus próprios sonhos. Esta manhã, enquanto tomávamos café juntos na varanda, ela me fez uma pergunta que não esperava. Fernanda, você me perdoou? Te perdoar pelo quê, mãe? Por ter deixado a situação chegar ao ponto que chegou, por não ter contado sobre a herança antes, por ter colocado você no meio de uma situação tão estressante. Olhei para ela, cabelos brancos impecáveis, olhos brilhantes, sorriso sereno, e senti uma onda de admiração que quase me tirou o fôlego. Mãe, a senhora salvou nossa família. Eu quase destruí nossa família. Não, mãe, a senhora expôs um problema que já existia e nos deu a chance de resolvermos juntos. Se não fosse pela sua coragem, Roberto e Carlos poderiam ter continuado tentando se enganar mutuamente por anos. Ela ficou em silêncio por alguns momentos, observando Marina ensinar minha neta de 5 anos a identificar os pássaros no jardim. Sabe o que mais me orgulha em toda essa história? Ela disse finalmente. O quê? Que Marina não hesitou nem um segundo em me ajudar quando me viu no avião. Ela não perguntou o que eu estava fazendo lá, não questionou se eu estava certa ou errada, apenas me ajudou. Ela te ama, mãe. Ela me respeitou, e isso, para mim, é ainda mais importante que amor. Marina se aproximou da varanda, carregando minha neta no colo. Do que vocês estão falando aí? Estamos falando de como você foi heroína nessa história toda. Respondi. Eu? Heroína? Vó é que foi a heroína. Eu só fiz meu trabalho de comissária. Cuidei de uma passageira em situação especial. Mamãe riu. Situação especial é uma boa descrição para aquela viagem. Vó, minha neta pediu. Conta de novo a história de quando você viajou no avião da tia Marina. É incrível como crianças transformam situações complexas em histórias de aventura. Para minha neta, a história da bisavó que viajou sozinha para Londres e voltou com a tia comissária é simplesmente emocionante, sem nenhuma das nuances de traição e ganância que nós adultos carregamos. Vou contar sim, mamãe disse, colocando a menina no colo. Mas primeiro me respondam, vocês acham que foi certo eu ter viajado sem avisar ninguém? Foi, minha neta respondeu sem hesitar.
porque senão os homens malvados iam pegar o tesouro. Homens malvados? Marina riu. Filha, eram os tios da mamãe. Mas eles estavam sendo malvados. A menina insistiu com a lógica implacável das crianças. Mamãe e eu nos entreolhamos. Às vezes, a sabedoria vem da boca das crianças de forma assustadoramente precisa. É verdade, mamãe concordou. Eles estavam sendo malvados. Mas sabe o que aconteceu no final? O quê? Eles pararam de ser malvados e voltaram a ser tios bons. Como? Conversando e pedindo desculpas e prometendo nunca mais mentir. Minha neta acenou com a cabeça, satisfeita com a resolução da história. Esta tarde, quando todos foram embora e ficamos só eu, mamãe e Marina arrumando a cozinha, percebi algo que havia mudado fundamentalmente em nossa dinâmica familiar. Antes, quando nos reuníamos, sempre havia tensões não ditas, ressentimentos guardados, competições silenciosas. Roberto se achava superior por ser o mais velho e mais bem-sucedido. Carlos se sentia diminuído por ganhar menos. Patrícia e Luciana se mantinham neutras para evitar conflitos, e eu acabava sempre no papel de mediadora, tentando manter todos felizes. Agora, conversamos sobre dinheiro abertamente. Comemoramos os sucessos uns dos outros genuinamente. Admitimos nossas dificuldades sem vergonha. E, mais importante, confiamos uns nos outros. Não porque somos perfeitos, mas porque passamos juntos pelo teste mais difícil que uma família pode enfrentar, a tentação da traição por dinheiro. E escolhemos ficar juntos. Antes de ir embora, Marina me deu um abraço apertado. Mãe, obrigada por ter me ligado naquele dia no avião. Eu tinha que ligar, filha. Você estava com a avó. Não, mãe. Obrigada por ter confiado em mim para resolver a situação, por ter me tratado como adulta capaz de ajudar, não como criança que precisava ser protegida. Percebi que Marina estava certa. Em algum momento durante aqueles dias caóticos, ela havia parado de ser minha filha pequena e se tornado minha parceira. A crise havia amadurecido todos nós. Hoje à noite, enquanto escrevo essas palavras na tranquilidade do meu apartamento quitado, olho pela janela e vejo as luzes da cidade. Cada luz representa uma família. Cada família tem seus dramas, seus segredos, suas tentações. A diferença é que algumas famílias enfrentam suas crises juntas e outras se destroem por elas. Nós escolhemos enfrentar juntos e descobrimos que nossa maior herança não eram os 2 milhões de reais, nem a joia de $500 mil. Nossa maior herança era ter uma mãe que nos amava o suficiente para nos ensinar, mesmo aos 78 anos, a diferença entre ser esperto e ser honesto, entre conseguir dinheiro e merecer respeito, entre ter uma família e ser uma família. Se essa história te prendeu até aqui, inscreva-se e clica no próximo vídeo. Lá, uma verdade escondida por anos vem à tona de um jeito que você nunca viu. Até o próximo vídeo.